tudo para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Agora deixa eu fazer algo que eu também amo, além de missões. Quer pregar a palavra de Deus? Abra comigo, por gentileza, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra essa noite subordinada ao tema entre gerações. Quando nós olhamos a carta de Timóteo, o autor da segunda carta a Timóteo é o apóstolo Paulo, que escreve essa carta a Timóteo durante a sua segunda prisão em Roma. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi enviada, antes de mais nada, para pedir que Timóteo fosse até onde o apóstolo Paulo estava e que levasse algumas coisas do que Paulo precisava. E ao que parece que dentro desse cenário, o apóstolo Paulo estava consciente de que sua morte deveria estar perto e também quis dar a Timóteo algumas palavras finais de instrução, encorajamento e exortação. O tema essa noite é entre gerações. Entre gerações. A principal preocupação de Paulo era que Timóteo permanecesse fiel à pregação do Evangelho, apesar da inevitável perseguição que havia naquele momento. E aqui vai ficar evidente que Timóteo colocou essas palavras em seu coração, porque Timóteo continuou o ministério fielmente por mais de 30 anos. Até mesmo o seu último suspiro foi dado por causa do Evangelho, uma vez que a história da igreja vai dizer que Timóteo foi apedrejado, espancado até morrer por anunciar as boas novas. Essa carta foi um desafio para Timóteo e essa carta continua sendo um desafio para todos os cristãos. Timóteo é um exemplo de alguém que foi influenciado por familiares tementes a Deus. Na segunda geração cristã mencionada no Novo Testamento, Timóteo se tornou um aprendiz de Paulo e logo torna-se pastor de uma cidade chamada Éfeso. E no papel de um jovem ministro, Timóteo enfrentou todos os tipos de pressões. Timóteo enfrentou todos os tipos de conflitos e desafios da igreja e da cultura que o rodeava. Paulo aqui vai dar conselhos a Timóteo a fim de que Timóteo permanecesse firme e arraigado no serviço cristão e a também suportar o sofrimento durante os dias difíceis que viriam. Porque em face da oposição, em face da perseguição, Timóteo deveria desempenhar seu ministério sem medo. Timóteo não deveria ter vergonha alguma de anunciar a palavra. E é por isso que Paulo exorta Timóteo a utilizar de forma corajosa e ousada os dons da pregação e do ensino que ele havia recebido do Espírito Santo. O exemplo da vida de Paulo a Timóteo foi edificador para dar continuidade a tais conselhos, assim como o exemplo de Cristo foi edificador a ponto de Paulo dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Paulo, como apóstolo, foi um ministro fiel até quando esteve preso. E baseado nisso, Paulo exorta Timóteo em não somente manter essa doutrina, como também manter a lealdade, manter a diligência e a perseverança. Paulo e Timóteo foram ativos na pregação. Paulo e Timóteo foram ativos no ensino das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Paulo ele vai encorajar a Timóteo em não somente carregar o bastão da verdade, como também treinar outras pessoas, transmitindo a eles essa doutrina. Aleluia. A segunda carta a Timóteo é a sua última carta escrita na antessala do seu martírio e a liberdade que naquele momento era um tempo de grave ameaça à fé cristã. Quando nós vemos a história, nós vemos que de um lado havia o fogo da perseguição que soprava com indomável violência, e por outro lado havia o assédio dos falsos mestres ensinando as falsas doutrinas. E não somente isso, tinha também crentes que estavam abandonando o Evangelho. Só que o interessante é que Paulo, apesar de estar velho, Paulo, apesar de estar cheio de cicatrizes, carregando consigo as marcas do Evangelho, Paulo vai escrever essa carta a Timóteo. E Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, Paulo não está prioritariamente preocupado consigo mesmo. Agora, olha a preocupação de Paulo em manter o Evangelho intacto. Porque diante de um mundo que marchava e ainda marcha determinado na mais desavergonhada corrupção, Timóteo deveria permanecer fiel à palavra e longe de ser levado pelas sedutoras ondas da impiedade ou abraçar as sedutoras novidades. Timóteo precisava manter-se firme no Evangelho. E é por isso que nós vemos Paulo falando na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, dizendo: ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, guarda o bom depósito. John Stott ele vai dizer que Paulo enfatiza esse ponto em cada capítulo dessa carta. No capítulo 1, versículo 14, Paulo diz: guarda o Evangelho. No capítulo 2, versículo 2, 8 e 9, Paulo disse: sofre pelo Evangelho. No capítulo 3, versículo 13 e 14, diz: preserva o Evangelho. No capítulo 4, versículo 1 ao 2, diz: prega o Evangelho. E tendo dito isso, baseado nesse contexto, Paulo direciona a sua exortação a Timóteo, encorajando a Timóteo a ter uma constância e perseverança no seu trabalho, dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Em um tempo cinzento como esse, em meio à perseguição política, em meio a uma invasora perturbação dos falsos mestres, uma dispersão gigantesca de cristãos, Timóteo não poderia permanecer firme se não tivesse uma capacitação da graça. E Paulo, ao falar sobre se fortificar, Paulo estava lembrando a Timóteo da sua ordenação, dos votos assumidos que Timóteo havia feito. Por que Paulo lembra isso a Timóteo? Porque havia chegado a vez desse jovem mostrar o valor que nele havia e diante disso dar um exemplo de consagração, renunciando às suas vontades para realizar a fé cristã. E o conselho de Paulo a Timóteo era para que Timóteo entendesse que não era em si mesmo, não era na própria força que ele conseguiria desempenhar essa tarefa, mas só pela graça de Deus que ele conseguiria ser leal a essa missão. Agora olha que interessante, quem mais poderia aconselhar o jovem promissor Timóteo, não
só em palavras, mas como exemplo da própria vida a ser seguida, senão seu próprio companheiro Paulo. Porque como alguém pode aconselhar um jovem para se fortalecer na graça, estando encarcerado a ponto de ser martirizado por causa do Evangelho, se não mesmo ter sido por ela fortalecido? Aleluia. Vale destacar aqui essa noite que Paulo passou por muitas aflições. Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi esquecido em Tarso, Paulo foi apedrejado em Listra, Paulo foi preso, açoitado em Filipos, Paulo foi escorraçado em Tessalônica, Paulo foi lançado fora de Bereia, chamado de tagarela em Atenas. Paulo foi chamado de impostor em Corinto, Paulo enfrentou feras em Éfeso, Paulo foi preso em Jerusalém, Paulo foi acusado em Cesareia, Paulo enfrentou naufrágio a viagem para Roma, Paulo foi picado por uma víbora em Malta, Paulo foi preso 2 vezes em Roma, e agora estava numa masmorra aguardando a sua execução. Porém, no capítulo 3 de 2 Timóteo, e versículo 2, palavras de Paulo a Timóteo: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listras. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo suportou toda sorte de privação, Paulo suportou fome, Paulo suportou sede, Paulo suportou perseguição, Paulo foi açoitado, apedrejado, com varas e preso, Paulo enfrentou toda sorte, depressão emocional, mas o poder de Deus o sustentou em todas as circunstâncias. Agora recebe essa palavra. Quando Paulo pediu ao Senhor que tirasse o espinho da carne, olha a resposta de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, diz a palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, Timóteo, a minha graça te basta. Ei, Timóteo, a minha graça te basta. Não é a tua força, é a minha graça. Não é a intelectualidade, é a tua graça. Não é a força do braço, é a graça. É a graça que vai sustentar você, Francisco. É a graça que nos sustenta. Paulo ainda diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. É a graça que te fortifica, jovem. É a graça que te fortifica, jovem de Vila Nova do Sul. É a graça que vai te fortificar em meio às dificuldades. É a graça do Senhor que vai te fortificar em meio às lutas, em meio às batalhas, às frustrações. É a graça do Senhor Jesus. O conselho de veterano apóstolo a seu filho amado Timóteo não era meramente palavras jogadas ao vento. Não. A visão desse veterano apóstolo sobre o presente era que Timóteo ele enfrentaria períodos complicados na sua existência. E o convite que Paulo fez a Timóteo, ele tem permeados os séculos. O convite que Paulo faz a Timóteo tem permeado os séculos para cada cristão em sua época. Porque mediante o fortalecimento da graça que vamos resistir o presente século, vamos avançar o mercado sedutor que trabalha
odeiam não de perto para nos afastar dos momentos com Deus. E o convite de Paulo, ele permeia os séculos. Fortifica Timóteo na graça. Fortifica Timóteo na graça. Vamos vencer as ondas sedutoras do pecado. É de joelho no chão, dependendo da graça, dependendo da graça, dependendo da graça do Senhor. Paulo continua dizendo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Timóteo estava recebendo a mensagem de Paulo. Timóteo também testemunhara a pregação missionária de Paulo em numerosas situações, experiências que muito devem ter aumentado o seu conhecimento do Evangelho. Além disso, Paulo, auxiliado por pastores e outros líderes cristãos presentes na consagração de Timóteo, onde ele assume a responsabilidade de transmitir, defender e ensinar a verdadeira tradição apostólica. Essa chamada viera tanto através dessas testemunhas, como na presença delas. O período que Paulo esteve na cidade de Listra, quando foi apedrejado na cidade e dado como morto, foi nesse tempo que Timóteo se converteu a Cristo, e a partir daí Timóteo torna-se companheiro de Paulo. Tanto que no capítulo 3, versículo 10 e 11 diz a Bíblia: mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Assim como o martírio de Estevão influenciou a conversão de Paulo, os sofrimentos de Paulo devem também ter influenciado a conversão de Timóteo. Porém, Paulo agora admoesta Timóteo a transmitir aos outros o que ele havia recebido. E isso se refere a todos os momentos de sermões e lições que o discípulo havia ouvido da boca de seu mestre. Sabe por quê? Porque havia uma necessidade, pastor. Havia uma necessidade. E qual é a necessidade, irmão Jorge? Havia uma necessidade de suceder. Suceder pessoas que viriam depois. Aleluia. Já que nosso Senhor Jesus havia revelado a Paulo, Paulo havia transmitido a Timóteo, de Timóteo a homens fiéis, e desses homens fiéis sucessivamente até chegar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Vila Nova do Sul. Aleluia. Amém. Aleluia. Timóteo, ele é exortado a conservar a fé. Timóteo é exortado a guardar o depósito. Cristo havia vindo com uma mensagem da parte de Deus. Os apóstolos vieram com uma mensagem da parte de Cristo. E assim, após receber as instruções deles, saíram a campo equipados com a plenitude do poder do Espírito Santo de pregar as boas novas. Foram de terra
terra em terra, de cidade em cidade. E desde os primeiros convertidos, eles nomearam homens a quem haviam testado através do Espírito Santo. Eu disse que o tema dessa noite é entre gerações. Entender entre gerações nos faz compreender que a nossa responsabilidade garantir a autenticidade do Evangelho quando nos é entregado esse bastão. Manter o Evangelho puro no meio do mundo impuro. É garantir que a juventude vai receber uma comida sólida. E que eles não vão se corromper. E por causa disso, há um requerimento para nós. Há um requerimento para nós. Há uma urgência, há uma exigência que em toda geração haja a restauração da glória e o poder primitivo do Evangelho. Nós não só recebemos a fé, nós precisamos transmitir essa fé. Porque em tempos de rápidas mudanças tecnológicas e sociais, o que é que tem acontecido com as tradições? O que é que tem acontecido com os valores e as habilidades que definem quem somos? O maior perigo no processo da transição entre gerações é saber se estamos realmente perdendo algo valioso ou estamos adaptando o nosso legado cultural a novos contextos. Um dos desafios únicos que cada geração que se levanta em suas épocas certamente enfrentará é não permitir que aquilo que Cristo passou aos apóstolos, aquilo que os apóstolos passou à igreja, o que de geração em geração tem se mantido como pedra basilar, a verdadeira doutrina, que ela venha a ser modificada. Devemos não somente e genuíno para as próximas gerações. Não é o teu telefone que vai educar o teu filho, é a palavra. Não é as redes sociais que vai educar o teu filho, é a palavra. Não é o Instagram, é a palavra. Não é o Facebook, é a palavra. Se tu não ensinar a palavra para o teu filho, o Facebook vai ensinar aquilo que tem de errado. A geração na qual eu faço parte, eu não me excluo disso. A geração na qual eu faço parte tem um desafio a cumprir. E que desafio é esse? De manter intacta a palavra em um mundo que nunca para de mudar. Em um mundo de rápidas mudanças, a base para o futuro está em como nós preservaremos e transmitiremos o que tem sido ensinado desde os tempos passados. De pastor para o diácono, de um pastor para o evangelista, de evangelista para o auxiliar, para líderes sendo formados. De geração em geração, a verdade precisa ser mantida intacta. De geração em geração, a verdade precisa ser mantida intacta. Nós somos a geração que daremos continuidade ao que começou há 2000 anos atrás na igreja primitiva. A tocha do Evangelho está em nossas mãos e é a nossa responsabilidade pregar e ensinar as próximas gerações. É por isso que o salmista, e aqui eu encerro, no Salmo de número 140,
4 vai dizer: uma geração contará a outra geração. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles, quem são eles? Nós. Quem são eles? Nós. A juventude da igreja, Assembleia de Deus, Vila Nova do Sul, a juventude de Sapucaia, a juventude de São Gabriel. Eles anunciarão os seus atos poderosos. A nossa geração, ela não vai se corromper. A nossa geração, ela não vai se dobrar a um produto sedutor que tem destruído lares, que tem destruído famílias. A nossa geração vai firmar os pés em Cristo e vai dizer: aqui não, Satanás, aqui é a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Aleluia! Nós somos a geração que não nos dobraremos. Nós somos a geração, eu oro sempre assim: Deus, que a nação brasileira venha a ser resposta para as outras nações. Que haja no Brasil berço de missionários. Que haja jovens sedentos como eu, para falar para este mundo que Cristo é o mesmo, a verdade é a mesma, o que Paulo pregou há 2000 anos continua sendo a mesma verdade, o que Cristo ensinou continua sendo a mesma verdade. Dizer para os muçulmanos que Jesus é Salvador, dizer nessas nações que Cristo salva. Há um espaço entre uma geração e outra. E se esse espaço não for preenchido com o Evangelho, será preenchido com outra coisa. Nós somos uma geração, irmão Francisco, que daremos continuidade ao trabalho de uma outra geração. Nós responderemos esse chamado. Nós somos quem vai responder esse chamado. Nós vamos responder esse chamado. A nossa geração, a geração que tem se levantado nesses últimos tempos, temos que responder a esse chamado. A nossa geração não pode se dobrar a produto sedutor que atrai os nossos olhos ao pecado, que querem que nós nos desviamos e usamos nossos corpos para o pecado. A nossa mente deve ser transformada, regenerada pelo poder da palavra. Nós precisamos fazer a diferença. Se coloque de pé essa noite em nome de Jesus. Eu já passei 2 minutos. Eu quero voltar, né, irmão? Então o tempo deu. Glória a Deus. Vou fazer uma oração, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Entre gerações. Entre gerações. Entre gerações. Esse evangelho precisa ser mantido intacto. Glória a Deus. Quando eu preguei com essa Papa do Sul na tenda, eu cheguei lá e disse para os irmãos da tenda. Quando eu estava perdido, ninguém disse que Deus te dar um carro. Ninguém me disse que Deus vai te dar uma mansão, uma chave. Não, eles disseram: Jesus morreu por ti. Deus me tirou da droga dizendo: alguém pregou a palavra ali que eu estava perdido. Jesus morreu por ti. Não vem que Deus vai te dar um carro, não. Esse evangelho é prosperidade, não é o mesmo evangelho que eu me converti, não. Jesus morreu por ti. Deus vai te levantar, vai ser o pregador da palavra, vai vir aqui sábado dizer que essa geração não irá se dobrar, profetizar essa geração, para que Deus enviar vocês a nações a pregar a palavra, no colégio pregar a palavra, não aceitar esse produto sedutor, mas pregar o evangelho.
de Jesus Cristo. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Deus, nós somos gerações, Senhor. Uma geração, Pai amado, que não podemos nos dobrar, Senhor. Aquilo que tem sido oferecido 24 horas por dia aí fora, Senhor. Deus, assim como Timóteo não se dobrou, assim como Timóteo se doou, Senhor. Passando o bastão do Evangelho, Pai. Esse bastão